Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Kaique do Hyped e no vídeo de hoje a gente vai ter uma batalha épica de React contra Angular. O que eu vou fazer? Vou fazer uma aplicação em Angular e vou fazer essa mesma aplicação em React pra gente ver um pouquinho ali da diferença entre os dois e aí vocês vão colocar aí no comentário qual vocês acharam que é a melhor, qual que vocês trabalham no dia a dia de vocês, beleza? E qual vai ser essa aplicação? A aplicação que eu tô planejando, ela vai ser uma aplicação onde a gente faz uma pesquisa na API do IBGE dos estados brasileiros, lista ele e vai ter um inputzinho ali pra gente fazer a filtragem desses estados brasileiros, beleza? Então vamos lá. Bom, puxei aqui meu VS Code, tá? O meu VS Code, eu criei um workspace utilizando o NX, que é uma biblioteca assim, é um framework de gerenciamento de monorepos. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, coloque aí nos comentários que eu vou trazer, beleza? E aqui nessa ferramenta eu criei duas apps, uma app de React e uma outra app de Angular. Então a gente pode ver aqui que nas apps a gente tem 4 projetos, uma de React, uma de Angular, uma de teste end-to-end do React e outra de teste end-to-end do Angular, que o NX ele já cria um projeto só de testes utilizando o Cypress aí, que é muito bacana. Ah, e além disso, eu também criei aqui uma lib, tá, dentro do meu monorepo, que é basicamente uma lib onde eu vou ter algumas interfaces ali da nossa API de IBGE que a gente vai chamar, e essa lib é legal que a gente consegue utilizar de uma maneira muito fácil nos nossos projetos de React e Angular, por causa desse workspace NX que ele fez pra gente. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, bom, é vir aqui no meu Angular, dar uma olhadinha aqui no código. A gente só tem o app component aqui principal, certo? E a gente não tem nada ainda. E vamos começar a escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é escrever o emit aqui do HTML. Então, H1 vai ter um UL, dentro desse UL vai ter um LI. E aí já tá bom. Então, estados brasileiros. Aqui eu vou ter um input, na verdade. Então, eu vou ter um input do tipo texto. Beleza. E aqui no L, o LI vai ser onde eu vou listar os meus estados. Então, bom, primeira coisa que eu vou fazer do jeito mais simples aqui, tá? Vou sem usar observable, sem usar aquela loucura toda de pipe async. Vamos fazer aqui bem pé no chão. Então, bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um array de estados. Ele vai ser do tipo unidade federativa, que eu vou conseguir importar lá da minha lib. Essa importação aqui não está muito boa, eu vou desfazer ela aqui e importar a partir desse módulo aqui, ó, @hyped-brasil, que o NX faz pra gente já esse diretório para a gente conseguir já utilizar dos outros projetos aí das libs que estão no nosso workspace. Beleza, então estados vai ser um array de unidade federativa e eu vou inicializar ele como um array vazio. Beleza. Aí aqui eu quero que no onInit do meu componente, na inicialização do meu componente, eu faça uma chamada numa API e essa chamada busque para mim todos os estados. Então eu vou implementar a interface aqui onInit e aqui eu vou implementar o método ngOnInit. Maravilha. Aí aqui no método ngOnInit eu vou precisar fazer uma chamada HTTP. Para fazer uma chamada HTTP no Angular, eu preciso utilizar um módulo do HTTP Client. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um constructor e eu vou injetar esse módulo do HTTP Client aqui na minha classe, utilizando a injeção de dependências do Angular. Para injetar uma dependência, basta vir aqui, declarar private, o nome da variável, pode ser qualquer nome, e o tipo dela. O tipo dela vai ser o HTTP Client. Ele não está detectando aqui, então eu vou importar, vou ter que importar manualmente. O HTTP Client, ele vem do módulo @angular /common /http. Aí eu venho aqui e vai ter o meu HTTP Client aqui dentro. Fecho aqui. E beleza, eu tenho meu módulo de HTTP pronto para utilizar. Então, aqui no ngOnInit, eu vou vir aqui, dar um dis.http para acessar minha classe, meu serviço de HTTP e vou dar um get. Onde que eu vou dar um get? Vou dar no meu endpoint da minha API, que também é exportado pela minha lib lá. Então, aqui na minha lib, vou importar a unidade federativa e vou importar estados endpoint. Deixa eu tirar a importação extra que veio aqui. E eu vou dar um get nesse status endpoint. Beleza. Agora, para eu realmente conseguir consumir
essa informação, eu preciso dar um ponto subscribe. Dentro do meu subscribe, eu vou passar um objeto JSON aqui. E no next, que é o quê? Quando eu receber um valor dessa inscrição, basicamente uma inscrição é o quê? Eu vou ouvir a uma fonte de dados. Então, o Angular aqui, com o meu HTTP client, ele trata uma chamada HTTP como uma fonte de dados. Então, para eu começar a consumir essa fonte de dados, eu preciso dar o ponto subscribe. O next é o quê? Quando tiver uma resposta com sucesso dessa minha fonte de dados. No caso de uma chamada HTTP comum, eu vou ter somente um resultado. Então, aqui a função que eu passar nesse next vai ser executada uma vez. E esse next é um parâmetro que recebe o quê? Ele vai receber uma arrow function e nessa arrow function ele vai executar passando um parâmetro. Então vamos lá. Estados, arrow function, aqui meu status vai ser o parâmetro e dentro daqui eu vou passar o código que ele vai chamar. O código que ele vai chamar basicamente vai ser pegar a variável do meu componente this.status vai ser igual a esse status que recebeu aqui no meu next. Beleza, aqui ele está dando erro por quê? Porque eu não tipei o meu get, então eu vou vir aqui adicionar um tipo genérico e falar que esse meu get ele retorna um array de unidades federativas. Beleza, tranquilo. Agora eu vou vir aqui no meu app component e no meu UL eu vou para cada estado que possui no meu array, eu vou apresentar um LI na minha tela. Então vamos lá. Para utilizar isso, eu preciso utilizar o ngFor, a diretiva ngFor, e aqui eu vou colocar let estado of estados. Então, para cada estado presente nos meus estados, eu vou renderizar um LI. Como que eu faço para inserir o nome do meu estado aqui dentro do meu LI? Eu utilizo a sintaxe de two-way data binding. Então, eu abro duas chaves e aqui dentro eu vou colocar o valor que eu quero que seja apresentado. Então, estado. Aqui o autocomplete vai me ajudar? Vamos lá. Não está me ajudando o autocomplete, mas se a gente ver aqui, eu tenho um nome. Então, beleza, estado.nome. Tá tudo certo, eu vou salvar aqui e a gente vai ver aqui na tela. Atualizou. Ele não está chamando aqui, vamos ver. Ah, sim, o que acontece? No Angular, não basta só declarar que eu quero receber o meu HTTP client aqui. Eu preciso importar um módulo que provisiona esse serviço para mim. O Angular ele funciona dessa forma, cheio de módulos. Então, para utilizar um serviço, muitas vezes vou ter que importar um módulo e esse módulo vai provisionar esse HTTP client para mim. Então, vou vir aqui no app module e importar o HTTP client módulo. Importado esse módulo, ele vai funcionar aqui do jeito que a gente espera. Então, tem estados brasileiros e ele chamou aqui a API e está listando todos os estados brasileiros para mim desta API. Agora vamos fazer o filtro, vamos lá. Eu vou vir aqui, para fazer o filtro, eu vou fazer o seguinte. Aqui, em vez de ele listar diretamente estados de estados, eu vou criar uma nova variável aqui. Vou criar um get para estados filtrados. Essa variável vai retornar a minha lista de estados, só que filtrada. Filtrada a partir do quê? A partir da minha variável que eu vou jogar aqui, que vai ser a minha pesquisa. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui pesquisa. Ela vai ser igual a uma string vazia. Essa pesquisa vai ser a variável que vai ser equivalente ao que eu tenho dentro aqui do meu input. Então, eu vou vir aqui no meu input e vou utilizar a sintaxe de two-way data binding, que é basicamente um valor que, se o meu input modificar essa variável, vai ser refletida aqui no meu componente, aqui na minha lógica, quando se eu modificar essa variável na minha lógica, ela vai ser refletida no meu input. Para utilizar isso, eu vou utilizar a diretiva de ngModule, então eu vou colocar aqui, abre colchetes, abre parênteses e vou colocar ngModule, com M maiúsculo. Vai ser igual a pesquisa. Tá, agora por que ele vai estar dando erro aqui para mim? Ele está dando erro porque eu não importei o módulo que é necessário para utilizar essa diretiva, que é o módulo de forms. Então eu vou vir aqui no meu app module e vou importar o forms module. Maravilha, importei esse módulo, agora meu ngModule funciona tranquilo. Agora, já que eu tenho minha pesquisa aqui e eu tenho meus estados,
eu vou fazer aqui com que meus estados filtrados retorne uma versão filtrada do meu estado de acordo com a minha variável de pesquisa. Então, isso é bem simples, basta retornar return this.estados.filter. Aqui eu vou passar uma função para ele. Essa função vai receber o item de estado, então estado. E essa função precisa retornar uma variável de true ou false de acordo com eu quero que esse estado esteja presente nessa lista ou não. Para pegar essa variável de true ou false, eu vou utilizar a minha pesquisa. Então, eu vou fazer uma comparação. Eu vou falar, esse meu estado, o nome desse meu item de estado, ele includes, ele inclui a string que está na minha pesquisa? Então, inclui this.pesquisa. Bom, essa função aqui, ela vai retornar true se incluir e false se não incluir. Daí ele vai fazer a filtragem de acordo com isso. Então, beleza. Fizemos a filtragem aqui. Basta mudar aqui de estados para estados filtrados. Vou salvar. E a gente vai ver aqui agora, depois que ele atualizar a tela. Bom, talvez já até tenha atualizado. Vamos ver. Acre. Maravilha. Rondônia. Perfeito. Então, fizemos aqui uma chamada de API e a filtragem dessa chamada aqui dentro do nosso Angular. A gente viu bastante conceito. Agora vamos fazer tudo isso lá no React. Vou fechar aqui o projeto do Angular e vir para o React. Abrir Source App. E aqui a gente vai ter o nosso app com o nosso Olá React. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que entender é que no React, diferentemente do Angular, ele não vai tratar as variáveis. Por exemplo, se eu vim aqui na minha função, vocês podem ver até que não é uma classe, é uma função agora. Se eu declarar uma constante chamada status e referenciar no meu template, se eu definir como um let aqui, no caso seria um let, se eu vim aqui no meu template, né, no meu código e mudar esse status, ele não vai se refletir de forma automática na renderização do meu componente. Para fazer com que o meu componente renderize novamente com essa nova informação, eu preciso utilizar um hook chamado useState. Então, bom, vamos definir aqui. Então, const, eu vou definir aqui estado state, vai ser igual a useState, certo? Status state vai ser igual a useState. Esse useState eu vou, aqui dentro dessa chamada dessa função, eu vou passar dentro dele o array vazio que vai ser o estado inicial da minha variável de status, beleza? Vou importar aqui o useState, então está aqui com o estado inicial. Agora, se a gente for ver, essa variável de status state, a gente pode ver que na verdade, ela é uma tupla, ou seja, é um array que tem dois elementos. Já que ele é um array que tem dois elementos, eu posso desestruturar ele utilizando a sintaxe de desestruturação do JavaScript. Então, eu vou passar um array aqui e, bom, o primeiro item desse array vai ser o meu estado, ou seja, a leitura do meu estado, e o segundo item vai ser uma função que eu uso para definir um novo valor no meu estado. Então, set estados, beleza? Eu posso fazer desse jeito. Como que eu posso tipar o meu estado? Os meus estados? Porque a gente pode ver aqui que o tipo dele está igual a never. Para tipar ele é muito simples, é só vir aqui no useState e dentro daqui do meu array, eu vou fazer um caching as e passar que ele é um unidade federativa array. Daí o meu status ele já está aqui com a tipagem correta, que nem estava lá na minha aplicação do Angular. E aqui ó, ele já importou também de Hyped Brasil, lá da minha lib do IBGE. Então beleza, tem aqui os meus estados e agora vamos fazer aqui a estrutura do meu HTML. Então, bom, aqui eu vou definir, que nem eu tinha feito anteriormente, vai ter um H1, vai ter um input, certo? E vai ter um L com LI dentro. Beleza, aqui a gente já pode ver que ele está retornando o erro. Beleza, mas antes, deixa eu explicar aqui, eu estou correndo demais, né? No React, a gente define o template, o que vai ser renderizado aqui no retorno dessa função. Então, cada componente no React se trata de uma função. E o retorno dessa função vai ser o template, vai ser o HTML que essa função vai gerar. Então, vamos lá, continuando. Voltei aqui, ele está reclamando por quê? Porque
quando eu estou tratando desses elementos aqui de JSX, que é o HTML dentro do JavaScript, quando eu utilizo dessa forma, eu não posso utilizar um logo depois do outro assim. Eu preciso ter um componente só que encapsule. Então, eu posso colocar aqui em volta disso daqui uma div. Eu vou colocar uma div aqui em volta e ele vai parar de reclamar comigo. Então, beleza, tranquilo. Aqui eu vou colocar aqui estados brasileiros no meu H1 e tranquilo, definimos aqui o nosso HTML. Agora, eu quero fazer o que eu fiz lá no Angular. Eu quero que na inicialização do meu componente eu busque na API do IBGE e guarde esse resultado aqui na minha variável de estados. Como que eu faço isso aqui no React? No React, para eu executar uma função quando o componente inicia, eu utilizo o hook chamado useEffect. Então, esse hook basicamente é uma função onde o primeiro argumento dela vai ser a função que eu vou executar e o segundo argumento vai ser as dependências dessa função. Como assim dependência? O useEffect ele serve para múltiplas coisas. Ele serve tanto para eu executar um código quando esse componente é montado na tela, quanto executar um código quando esse componente é removido da tela, quanto executar um código quando uma variável de estado muda. Por exemplo, se eu quiser executar um código quando meu status muda, eu vou jogar aqui essa variável de status aqui no segundo argumento. Como nesse caso eu só quero executar essa função na inicialização do componente, eu vou passar um array vazio. Se eu quisesse, por exemplo, executar essa função quando a minha variável status alterar, eu passo essa minha variável dentro do meu array, beleza? Então, inicialização somente, array vazio. Aí aqui dentro eu vou colocar o código que eu quero que seja executado. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero chamar uma API. Para chamar uma API, geralmente em React a gente utiliza uma biblioteca chamada Axios, que é uma biblioteca que chama API basicamente, né? Então, eu vou vir aqui e eu vou instalar essa biblioteca. npm install Axios. Beleza, agora que instalou, eu vou importar o Axios, então import Axios from Axios. Tranquilo, fizemos a importação. É só usar aqui no nosso useEffect. Então, eu vou vir aqui, axios.get. Eu vou utilizar o endpoint API, então endpoint de estados, certo? Daí, isso daqui é uma promise, então eu posso usar o den aqui, estados. Eu vou chamar a função setStatus, passando esse meu status. Ele vai reclamar aqui também, porque o meu status não está tipado, então, do mesmo jeito que fizemos no Angular, eu vou vir aqui e colocar unidade federativa array. Beleza, isso daqui não vai ter. Ah, sim, esse status não é de fato o meu array, ele é um Axios Response, e para pegar eu preciso vir aqui e dar o ponto data, que esse ponto data vai ser do tipo unidade federativa array. Então, beleza, tranquilo. Agora que a gente já está recuperando o status e jogando aqui na nossa variável através do setStatus, eu posso vir aqui na minha lista e mostrar cada estado. Como que eu faço para fazer isso, tá? Bom, aqui no React a gente não tem as diretivas como a gente tem no Angular para fazer o loop sobre cada variável de um array. Aqui eu vou precisar utilizar uma sintaxe mais parecida aí com JavaScript. Então, bom, eu vou vir aqui e em volta do meu LI eu vou abrir chaves. Abrindo chaves significa que eu consigo executar um código JavaScript aqui. E qual é o código que eu vou executar? Vai ser estados.map e para cada estado eu vou retornar esse LI. Aqui, como essa sintaxe é chamada JSX, eu consigo retornar elementos HTML de dentro do JavaScript. Então, é como se isso daqui fosse um JSON, né? Eu estou tratando como se fosse parte do código ali. Então, eu consigo usar dessa forma aqui. E beleza, estou retornando aqui meu LI, vou dar uma indentada. E aqui dentro do meu LI, eu vou conseguir utilizar estado.nome. Beleza. E uma coisa que o React pede também é que sempre que eu estiver iterando aqui utilizando map, eu coloque uma propriedade chamada key.
essa aqui ela vai conseguir identificar cada elemento dentro de um map de forma separada. Então, o React ele consegue lidar melhor com as mudanças aí de estado caso o meu array mude. Ele vai conseguir controlar melhor qual elemento que foi incluído, qual elemento que mudou. Então, aqui dentro do key, eu vou passar o meu estado.id. Legal que a nossa API já retorna o id, então nada melhor do que o id para manter aqui na chave do nosso elemento. Então, eu vou salvar aqui e vamos dar uma olhada aqui no código. E olha só, aqui é o React, aqui é o Angular, tá? Não, aqui é o React, desculpa. Então, aqui é o React, a gente tem aqui a lista dos estados brasileiros, a gente pode ver que não muda, aqui no Angular já está mudando. Então, até então, está exatamente idêntico ao Angular. O que falta é a gente fazer aqui essa parte da filtragem, tá? Bom, agora vamos fazer a filtragem desses estados, né? Como que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou vir aqui, tá? E vou definir um novo estado, né, que vai estar ligado ao valor que está no meu input. Então, eu vou ter aqui pesquisa, né, e set pesquisa. Eu vou dar um use state e o estado inicial vai ser uma array vazio, beleza? Tranquilo. Aí aqui no meu input, eu preciso ligar esses dois métodos ao meu input. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e falar que o value desse meu input vai ser igual a pesquisa. E o onChange, então quando tiver alguma mudança, eu vou passar para ele uma arrow function. Então, essa arrow function recebe o evento, certo? E ela vai setar a pesquisa. Utilizando o que? Event.target para pegar o elemento, .value. Então, beleza, nós ligamos aqui a pesquisa, o estado da pesquisa aqui no nosso input. E agora, para fazer essa filtragem, vai ser muito simples. Eu posso vir aqui no própria filtragem aqui dos meus estados e colocar .filter. Opa, .filter, certo? E aqui eu passo a função de filtragem. Então, a minha filtragem vai ser como? Vai ser equivalente ao que a gente fez lá no Angular. Então, esse filtro, ele vai receber o estado, certo? Ele vai retornar um true ou false. Esse true vai ser o quê? Estado.nome.includes o quê? Pesquisa. Certo? Pronto. Então, vamos voltar aqui. Vou abrir aqui. Eu estou aqui no meu React. E se eu escrever Acre, já está fazendo a filtragem aqui. Então, foi de um jeito relativamente aí mais rápido para filtrar, já que a gente já está ali dentro do... É tudo JavaScript, então a gente já consegue emendar um filter aqui junto com o nosso map, né? Quando a gente vai fazer listagem do array. E, bom, foi isso aqui, né? Bem simples até, né? Essa segunda parte mais simples aqui no React. E esse foi o vídeo, né? A gente conseguiu fazer a mesma aplicação em React e em Angular, né? Buscar numa API, listar e daí filtrar utilizando o input. Daí eu quero que vocês deixem no comentário qual que vocês mais gostaram, se você era de Angular e achou que o React é bem mais fácil, é bem mais divertido, ou se você era de React e viu que Angular não é esse bicho de 7 cabeças também, coloca aqui no comentário e também coloca aí se você vai querer ver um vídeo sobre NX para a gente ver esse monorepo aí que criamos, que eu utilizei nesse vídeo aí, ver tudo que tem de legal aí dentro ver tudo que tem de legal de organizar a sua aplicação, suas aplicações em monorepos, todas as vantagens e desvantagens que isso traz. Então, quero deixar aí no comentário. E se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e apoiar a comunidade de tecnologia do Brasil. Então, abraço, valeu!